revelação, o pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para sabermos qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-os sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no futuro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, chegou a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche. Na sua palavra. A sua palavra, alma, hoje gostaria de trazer para nós um outro trecho da palavra de Deus, que é uma oração de Paulo. Mas eu não posso deixar de dizer o que aconteceu para que Paulo chegasse nessa oração. Eu não vou ter oportunidade de ler agora a carta aos Efésios, mas eu gostaria que você ficasse como lição de casa, você pelo menos lesse o capítulo 1, de 1 até o 14. Se você puder fazer isso, eu agradeço a Deus por sua vida. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta e ele está escrevendo para as pessoas da cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade que tinha um templo que era dedicado a uma deusa chamada Diana. E se você procurar na história aí vai encontrar Diana de Éfeso, da cidade de Éfeso. Esse templo ficava no alto de uma colina. E na escadaria dos templos gregos eram colocadas estátuas de deuses. E cada deus, mediante a sua importância, ele era colocado em determinada altura, ou quão mais alto esse deus estivesse da escadaria, mais poder, mais influência ele tinha. Então, uma pessoa que chegasse lá para ver a deusa Diana entenderia que naquele lugar aquela deusa era mais importante, porque ela estaria num patamar mais elevado geograficamente falando. E à medida que as pessoas iam subindo as escadas, eles iam clamando, iam colocando os seus pedidos aos pés desses deuses menores. Acontece que o evangelho chegou até essa cidade. E agora nós temos pessoas que não mais vão até esse templo. Apenas para destacar alguma coisa importante, nesse templo existiam profetisas que rapavam a sua cabeça e elas
praticavam coisas imorais como ato de culto. E a marca que essas mulheres tinham era que elas não tinham cabelo, elas rapavam a cabeça. Então, nessa cidade, as pessoas aceitaram a Jesus, algumas pessoas, e agora tem uma igreja. Mas essa igreja não era, com certeza, construída num lugar mais alto do que aquele templo. Ela não tinha, vamos dizer assim, geograficamente falando, um local privilegiado à altura daquele templo pagão, daquele templo a uma deusa, a um ídolo. E essas pessoas de Éfeso, elas talvez, por terem culturalmente esse estigma de que quanto mais alto, melhor, eles se sentiriam diminuídos, dizendo assim: poxa, nós não somos tão bons, ou nós não temos um lugar tão privilegiado, nós somos uma religião de segunda classe, como que as pessoas vão aceitar Jesus? Como que as pessoas vão aceitar um negócio aqui, tão pequenininho, tão simples? Não vamos fazer isso daí, né? E eles se sentiam pequeninos. E quando Paulo escreve uma carta a essa igreja, ele começa cantando um hino de louvor a Deus. E esse hino está registrado em Efésios 1, de 3 até o 14. É um hino. É como se Paulo estivesse cultuando a Deus através da carta. É como se o culto dessa noite, nós não chegamos aqui e não cantamos. Nós não chegamos aqui e não lemos a palavra de Deus, depois nós não oramos. Pois bem, a carta de Efésios é quase que o relato de um culto. Qual foi o hino cantado nesse culto de louvor a Deus pelos crentes de Éfeso? É como se nós aqui estivéssemos orando lá pela Cristolândia, por exemplo. Então, alguém estivesse escrevendo os hinos que nós cantamos e estivesse passando isso numa carta, dizendo assim: pessoal da Cristolândia, nós na quarta-feira, dia 23 de janeiro de 2013, nós cantamos o hino 222, por exemplo. E aí colocasse a letra. E agora o irmão fulano de tal fez uma oração. E não apenas nós disséssemos que fez uma oração, mas nós escrevêssemos a oração que alguém tivesse feito. É isso que está acontecendo aqui. O hino cantado está aqui. E agora nós temos o registro da oração que Paulo faz nesse culto de louvor a Deus, e registrado em carta para Efésios. Tanto isso é verdade que na mesma carta de Efésios, não sei se nós vamos falar sobre isso na semana que vem, existe uma outra oração. Está em oração para ver se é isso que Deus quer que eu fale. Mas nessa mesma carta, depois há uma outra oração. Mas aqui temos essa primeira oração do culto. E essa oração, ela não foi feita lá em Éfeso. Paulo não está em Éfeso. A igreja de Éfeso não foi, como nós costumamos dizer, plantada por Paulo. Quando ele chegou lá, ou quando ele ficou sabendo, já existia essa igreja. Ele apenas está agradecendo a Deus, porque ele teve conhecimento dessa igreja, ele está feliz, cantante, está alegre em seu coração, com o fato de saber que lá em Éfeso, onde tem um enorme templo, maior que um shopping center, lá tem uma igreja de Jesus. Essa é a alegria de Paulo. Agora um comentário aqui. Quando nós sabemos que tem uma igreja em algum lugar, a gente fica tão feliz assim? Ou a gente fica feliz assim porque abriu um shopping center novo na cidade? A gente fica feliz porque estão sendo feitos investimentos do governo aqui, porque está sendo gerado mais emprego? Ou nós ficamos felizes porque estão fechando os bares e abrindo igrejas? Onde está a nossa felicidade? Essa é uma boa pergunta. Mas Paulo está feliz porque uma igreja está enfincada naquela cidade. E diante dessa situação cultural, geográfica, de alegria, ele começa a orar. E tanto isso é verdade que você no versículo 15 vai ver assim: por isso o quê? Por essa alegria de tudo isso que eu falei, que não está escrito aqui, mas é o cântico dele,
também eu tenho ouvido da fé que há entre vós, no Senhor Jesus Cristo, e o amor para com todos os santos. Essa igreja, além de estar estabelecida ali, ela é um marco de fé. Ela desafia a cultura do tempo dela. Ela desafia a cultura da cidade, desafia a cultura ao seu entorno, dizendo assim: nós estamos aqui. Mas, para a surpresa de Paulo, essa igreja é preocupada com outras igrejas. Olha que coisa linda, essa igreja num momento adverso, porque os irmãos não pensam que não estava havendo, vamos dizer assim, perseguição, no florescer do evangelho aqui, em outra época. Hoje alguém fala que é crente, tudo bem, mas há 50 anos atrás já não se pensava assim. Imagine então há 2000 anos atrás, como não seria. Numa cidade que você vai se lembrar que tudo onde envolve religião, envolve poder e envolve dinheiro, envolve riquezas. Então qualquer religião que apareça colocando vamos dizer assim, em discussão algo já estabelecido, é algo problema, é alguma coisa que pode trazer problema. Então vamos acabar com isso, está atrapalhando o nosso negócio. A igreja sempre foi perseguida por causa disso. Vocês não pensem, abrindo mais um comentário aqui, que a mídia gosta da igreja. Não pense que todo mundo gosta da igreja. Por quê? Porque quem está na igreja tem uma vida diferente. Nós não somos voltados nem para o consumismo e nem para vícios. E a melhor coisa que tem nesse mundo para um comerciante é alguém que esteja viciado no seu produto. Tanto que às vezes nós precisamos parar e ver: será que eu não estou com nenhum vício? Será que eu estou vivendo uma vida? Deixa eu parar com algumas coisas que eu faço sempre. Será que eu sou capaz de viver sem isso, e sem isso, e sem isso? E continuar feliz em Cristo? Ou eu preciso de um monte de coisa para estar bem? Porque às vezes nós precisamos fazer essa pergunta: aonde está a minha alegria? E aqui Paulo diz assim, versículo 16: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Que gostoso essa igreja ler isso. Quando ela leu isso, ela falou assim: puxa, o apóstolo Paulo está orando sempre por nós. O apóstolo Paulo está sempre em oração pela nossa igreja. Obviamente que não é a nossa, que era de Éfeso, Paulo já morreu. Mas Éfeso, ao saber que Paulo estava orando sempre por eles, isso trazia um ânimo no momento em que foi lido. Você está vendo? Olha, não é qualquer, mas Paulo ora por nós. Veja a nossa importância aqui, uma igreja tão pequena, tanta igreja para Paulo orar. Por que Paulo não foi orar lá para a igreja de Jerusalém lá? Não, está orando aqui por nós. Igreja pequenina. Meus irmãos, às vezes nós precisamos orar pela nossa igreja. Tem gente que pode achar assim: ah, nossa igreja tão fraquinha. Não fale isso, porque você não sabe que Deus dá valor a uma vida. E Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou ali. Ali é igreja. Então esse negócio de muita gente já era. Já era não, nunca foi. Nunca foi. Aonde o nome de Jesus Cristo está sendo professado como Senhor, Ele está ali. Agora isso é igreja. Igreja é onde Jesus está. É onde Ele é o cabeça. Agora, qual é a oração de Paulo? Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O que quer dizer isso? Paulo, ele ora a Deus, o Pai de Jesus Cristo. Por quê? Porque muitas pessoas podem chamar uma entidade de Deus. Nós podemos dizer que, se você estiver conversando com alguém e falar assim: você crê em Deus? A pessoa vai dizer: eu creio. Aí você abre um sorriso, falando: ah, que bom. A pergunta não é você crê em Deus, é em que Deus você crê.
Qual é o Deus que é o Deus que você crê? Você poderia me dizer alguma coisa a respeito dele? Talvez você vai ficar chocado. Talvez você vai ficar assustado de ouvir a resposta a essa pergunta. O Deus que nós cremos, o Deus que Paulo cria, e o Deus verdadeiro não é outro senão o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante. É muito importante porque isso tem nisso existe um compêndio de informações muito grande. Quem é esse Deus? Como ele é? Porque aí eu identifiquei que a palavra Deus, por exemplo, no grego, né? Theos. Theos é uma entidade, é um ser com mais poder do que um ser humano. Para um grego, para uma pessoa de Efésios, poderia dizer: Deus é alguém que pode fazer uma coisa que eu não posso. Aí já é Deus. Um anjo, um demônio, é Deus para ele, se ele acredita nisso. Mas o Deus que Paulo está fazendo questão de colocar minuciosamente aqui é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui existe uma distinção entre toda e qualquer possibilidade